Olá, pessoal, boa tarde. Wagner da Jeps da Prev, mais uma vez aqui com vocês. Bom, janeiro chegou, janeiro é a primeira oportunidade no ano para alterar o perfil de investimento, e é por isso que estamos aqui. Vamos falar um pouquinho do cenário econômico. Bom, janeiro é a primeira oportunidade, mas vale lembrar que nós temos outras 3 janelas no ano aí para trocar o perfil, que é abril, julho e outubro. Então, se alguém achar que não é o melhor momento, ainda terão essas outras 3 janelas para alteração de perfil. Lembrando que apesar de termos 4 janelas, só é possível trocar uma vez de perfil no ano, tá? Bom, antes de passar para o Rony e para o Diego, que são nossos parceiros aí de Nove Galápagos, é bom lembrar que por conta dos juros elevados e de ruídos fiscais, parece que a gente vai ter mais um ano desafiador aqui no Brasil. E aí a gente pensa no resto do mundo, parece que não é muito diferente, né? Afinal, existe muita incerteza em relação ao novo governo Trump e também diversos conflitos geopolíticos aí pelo mundo. E pensando em todas essas variáveis, manter essa carteira diversificada da forma que a Gebs-Aprev tem hoje pode contribuir para enfrentar momentos de diversidade. Bom, acho que vou passar a palavra para o Rony, ele é o especialista, ele é o economista, que pode dizer mais para nós sobre tudo isso, contar como é que está o cenário hoje. Mas eu vou começar com uma pergunta, Rony. Existe oportunidade de investimentos interessantes para 2025? Está contigo, amigo. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, sou o Rony, sou um dos gestores, economista aqui da Galápagos, que é a consultoria e gestora que auxilia a Gebsa-Prev nos investimentos. Muito obrigado pela oportunidade. Pegando o gancho do Wagner já sobre esse cenário, né, e as oportunidades de investimento para 2025, né? Eu só vou dar um passo atrás e falar o seguinte: o ano de 2024 foi talvez um dos anos mais complicados para investimento no mundo, né? Principalmente no Brasil. O Brasil ainda teve uma pimenta adicional, principalmente no final do ano. Foi um ano extremamente volátil, 2024. Foi comparado a nível do ano da pandemia, 2020, de tão incerto que foi. Mudou, o cenário macroeconômico mudou diversas vezes ao longo do ano. Tá? E com isso, né, gerou diversas oportunidades para 2025. A gente vê hoje no mercado diversos títulos, né, tanto títulos públicos quanto títulos privados, pagando taxas exorbitantes, taxas que você pode dobrar o seu capital, falando de dobrar o capital. Você coloca 100, você consegue 200, né, em um prazo de 5 anos. É muita coisa. A gente só vê isso hoje, só vemos isso aqui no Brasil, né? Então, assim, tem muita oportunidade, tanto na renda fixa, a bolsa, apesar de ser um investimento extremamente volátil, apesar de não entregar um retorno condizente com o risco nos últimos anos, também gera muita oportunidade, porque ficou muito barato, né? Toda vez que você tem um estresse no mercado, você gera oportunidade de entrada, né? Bolsa é uma delas, renda fixa, títulos públicos é outra delas, renda fixa, título privado também. Então, apesar do ano desafiador, apesar das dificuldades que observamos em 2024 e que provavelmente vamos observar em 2025, a grande questão é: temos muitos ativos interessantes para alocar. Se você tiver uma carteira diversificada, se você tiver um horizonte de tempo relevante, né, para utilizar, para deixar os recursos maturarem, talvez essa seja uma das melhores janelas para alocar recursos. Tá? Justamente por conta de todo esse estresse, gera oportunidades. Tá? Entrando aqui na nossa apresentação, eu vou deixar aqui um QR Code para vocês fazerem perguntas, como de costume.
Tá? No final, eu volto, o Diego volta também para responder as perguntas sobre carteiras, né, sobre cenário que vocês não conseguiram capturar ali ao longo da apresentação, e fique à vontade para escanear e no final a gente volta. Tá? E aqui, para iniciar, né, então eu acho que começando pelo cenário global, como a gente sempre faz, né, desta vez um pouco diferente, porque tivemos uma eleição nos Estados Unidos que é uma das eleições mais relevantes dos últimos anos, tá? Porque o mercado, de certa forma, estava um pouco reticente em relação à vitória de Trump, não sabia se ele iria ser reeleito. No final das contas, ele foi reeleito, ganhou tanto a Câmara quanto o Senado. Então, é um governo Trump 2.0 muito forte, muito poderoso. Ele vai conseguir, pelo menos por 2 anos, até tivermos novas eleições de representantes, tanto do Senado quanto dos deputados, ele vai ter um poder que ele tem tanto o executivo quanto o legislativo. Tá? Então, é um governo Trump diferente do que foi o primeiro governo Trump. E tem alguns pontos aqui que a gente precisa tratar. Do ponto de vista dos americanos, dos estadunidenses, né? O que a gente pode observar aqui desse novo governo Trump? Tá? Provavelmente ele vai trazer mais estímulos à economia doméstica, isso é fato. Tá? E protecionismo, redução de imposto, aumento de eficiência do governo, é uma pauta muito forte do Trump, essa pauta de aumento de eficiência do governo. Tá? Então pode ser que, do ponto de vista dos americanos, eles enxergam o Trump dessa forma. Ele vai proteger mais a economia americana, tá? Ele vai reduzir impostos de algumas cadeias de produção e possivelmente vai aumentar a eficiência do governo. Ele vai também trazer, né, quando a gente vê pesquisas de opiniões, né, ele tem esse viés de reequilibrar comércio global, Estados Unidos contra o mundo. Né? Então, qual que é o maior, talvez o maior objetivo de Trump? Né? É ele renegociar acordos comerciais com os parceiros. Né? Claro, possivelmente ele vai fazer isso via guerra comercial, a famosa trade war, que ele já implementou no governo passado dele e provavelmente ele vai implementar também neste governo. Qual que é o objetivo dele de criar esta guerra tarifária, essa trade war? Tá? Melhorar os acordos comerciais com os parceiros. Ele acha que ele tem um acordo comercial ruim com a China. Então, qual que é a saída dele? Qual que é a visão de Trump? Tá? Ele pressiona a China, cria uma guerra de tarifas, justamente para a China voltar para ele e falar, olha, vamos renegociar, eu cedo um pouco mais aqui, você cede aí, e eu tenho um melhor acordo para os Estados Unidos. É isso que ele quer. Isso é o ponto de vista, né, vamos dizer assim, otimista do lado do governo Trump. Outro ponto também que vem sendo bastante discutido é a questão do fortalecimento do mercado de trabalho americano. Então, o que acontecia antes era o seguinte, estava saindo muitas empresas dos Estados Unidos para produzirem fora dos Estados Unidos porque era mais barato, isso acabava reduzindo um pouco o trabalho nos Estados Unidos. Tá? Por outro lado, entrava muitos imigrantes na economia também, e isso gerava um ambiente um tanto quanto incerto nos Estados Unidos. A pauta dele é justamente esse fortalecimento. Olha, eu vou dar mais poder para o trabalhador americano, para as empresas americanas, vou incentivar as empresas americanas, da forma dele, para continuarem no país, para não sair dos Estados Unidos. Então, é um ponto também para a gente deixar em pauta. Né? E outro ponto é redução de burocracias. Né? Depois da crise de 2008, né, há um bom tempo atrás já faz, né, o que surgiu no mundo foi o aumento, principalmente nos Estados Unidos, foi o aumento de regulações. Então, você tem regulação para tudo, fica mais burocrático você abrir uma empresa, fica mais burocrático você fazer uma operação no mercado financeiro, tá? Isso, por um certo lado, é positivo porque você traz mais segurança. Por outro lado, quando passa da conta, começa a reduzir a eficiência da economia, começa a ficar uma economia muito travada, muito burocrática. Né? Você tem que passar por muitas instâncias para fazer um projeto simples. Uma das pautas do Trump também é tirar um pouco destas regras, desregulamentar alguns setores da economia. E, novamente, linkando com o aumento da eficiência. Né? Ele tem uma pauta muito forte de aumentar a eficiência. Então, quando a gente fala com o americano, né, ele tem essa visão.
principalmente o americano que votou, né, no Partido Republicano, ele tem essa visão, olha, Trump vai fazer essas medidas para os Estados Unidos. Ele realmente é um presidente nacionalista, ele vai transformar, né, America First, né, América sempre em primeiro, né, ele, na visão dos Estados Unidos, dos americanos, ele vai tentar trazer de novo essa potência do mercado de trabalho americano, das empresas americanas, da relação comercial dos Estados Unidos com outros países, justamente para fortalecer muito mais os Estados Unidos. Por outro lado, né, a gente tem um ponto de vista do mundo. Trump 2.0, o que o mundo vê em relação a isso? Primeiro ponto, que eu acho que é o tema central daqui, é o que mais a gente vai ouvir nesses próximos 4 anos. Vocês podem me cobrar no próximo call, provavelmente vamos falar disso novamente, que é a questão da guerra comercial, né? Que eu já comentei agora há pouco, que é o famoso trade war. O que o Trump pretende fazer? Né? Ele já deu alguns indícios. Ele pretende aumentar tarifas de importações de parceiros, principalmente China, México e Canadá. Né? Esses 3 países, eles representam mais ou menos 50% de toda a importação dos Estados Unidos. Então, o Trump ele tem o seguinte pensamento: olha, eu estou negociando com esses meus parceiros, só que eles estão me lesando, estão tirando emprego dos americanos, então eu preciso aumentar a tarifa de importação com o objetivo de as empresas americanas produzirem internamente e eles afrouxarem um pouco as regras para Estados Unidos, importar mais barato para esses países. Tá? Então, este é o ponto central ali da ideia dessa guerra comercial. Por outro lado, a gente sabe, né? No momento que ele aumentar essas tarifas, principalmente para a China, que tem um poder hoje na cadeia global de exportação gigantesco, a China vai retalhar o Trump, vai retalhar os Estados Unidos, vai também aumentar a tarifa de importação para lá. Então, se por um lado o Trump aumenta uma tarifa de importação de eletrônicos vou chutar aqui, semicondutores da China, né? Por outro lado, a China vai aumentar a exportação de iPhone, de celulares, carros vindo dos Estados Unidos. Então, você tem essa retaliação. E isso é um ponto que preocupa a princípio. Tá? Quando a gente faz uma pesquisa com os principais bancos globais, com as principais consultorias econômicas ao redor do mundo, espera-se que esta guerra comercial retire até 1% de PIB potencial do mundo, não só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode sofrer mais, mas do mundo inteiro. O mundo possa crescer 1% a menos, considerando todas as outras variáveis estáticas, né? Só essa guerra comercial pode gerar esta redução no crescimento potencial do mundo. Tá? O que isso gera? Né, o Trump na visão do mundo. Um dólar mais forte. Foi o que a gente já observou aqui nesses últimos 3 meses. Né, o dólar se valorizou muito e o real, por consequência, aqui no Brasil, desvalorizou. Outras moedas também desvalorizaram. Por quê? Quando você tem uma economia como a americana adotando um protecionismo maior, né, você gera um certo receio no mercado, um certo medo no mercado, né, principalmente entre os investidores, de que aquela proteção pode gerar mais inflação, que é até o próximo tema aqui. Então, gerando mais inflação, consequentemente, você gera, né, você traz juros mais elevados. Juro mais elevado, o dólar, consequentemente, se valoriza. Por quê? Se o juro nos Estados Unidos está um pouco mais elevado, ele atrai muito dinheiro entrando na economia americana, né? E acaba valorizando, por consequência, o dólar. Tá? Então, essas 3 variáveis, mais inflação, mais juro e dólar mais forte, também uma questão que vamos observar ao longo dos próximos anos. Tá? Outro ponto também que o Trump traz, né, aumento das incertezas. Ele é um pouco temperamental, né, ele acaba falando bastante, né, se pronunciando bastante através de redes sociais, e toda vez que ele faz isso, traz volatilidade para o mercado. Ele já começou falando algumas coisas nesses primeiros dias de pré-mandato, né, que ele praticamente já está no poder. Né? Acho que ele não precisa assumir, depois das eleições ele já começa praticamente a governar, né? Todos os acordos, todos os representantes de países já trata diretamente com ele, não mais com Biden. Né? Então, assim, ele já começa a
mostrar este temperamento dele a falar, e isso acaba gerando volatilidade. Então, às vezes, você investe em um ativo que não tem nada a ver com a economia americana, mas uma fala dele, né, acaba gerando aquela volatilidade, né, é curto prazo mesmo. Gera aquela volatilidade de curto prazo, tanto para cima quanto para baixo, mas logo depois volta. Né? Então, isso pode ser que aconteça ao longo de todo o mandato. E também outro ponto que vem crescendo com o Trump é as questões ambientais. Né? Então, algumas empresas já anunciaram que vão cortar, né, investimentos nas questões ambientais, de ESG, por conta dessa postura do Trump. Né? Então, as empresas acabam se alinhando ao presidente, né? A essa força que é o governo americano. Tá? Então, isso também pode acontecer. A gente já viu alguns bancos grandes lá fora, tá? Já anunciando que não vão mais investir tanto em questões ambientais. Claro que não é um negócio que vai retroceder, mas a gente percebe que essas questões acabam ficando um pouco mais de lado. E o mundo, querendo ou não, acaba seguindo ali essa tendência americana, né? Porque deixa de se preocupar com essas questões como se preocupava antes, e gera mais oportunidades em outras áreas. Tá? É o que pode acontecer nesses 4 anos também. Vamos acompanhar tudo isso, né? Eu falei para vocês, né, já mostra o quanto que vai mudar este cenário daqui para frente em relação a o que era Biden, o que vai ser Trump agora. Então, muita coisa ainda vai mudar. Né? Estamos ainda digerindo o que de fato é boato, guerra comercial. O Trump chegou a anunciar que pode taxar o México, as importações do México, em 100%. Não sei se isso é possível, mas ele chegou a falar e mexe com o mercado. Tá? Então, conforme for passando o tempo, a gente vai digerindo as informações, vendo que é fato, vendo que realmente foi só um boato, só uma questão ali mais temperamental do momento mesmo, tá? E a gente segue alinhando os investimentos para tentar capturar sempre o máximo possível, independente de governo, independente de posicionamento, independente de juros mais elevados, sempre tem um ativo que acaba refletindo ali, né, um retorno potencial maior dado o cenário. E é para isso que a gente trabalha aqui, justamente para trazer esse retorno potencial maior para as carteiras. Tá? Dito isso, eu vou entrar aqui um pouco nos dados de atividade, dados de inflação, de mercado de trabalho americano, para a gente ver como que está a economia hoje. Tá? Economia hoje nos Estados Unidos, olhando primeiro atividade, crescimento, PIB, como que a economia está? Hoje a economia está relativamente forte, mais forte do que esperávamos, surpreendeu todos os analistas, todos os economistas, ninguém esperava que a economia americana fosse crescer tanto quanto cresceu nesses últimos anos. E outro ponto mais importante, né, não tem nenhum sinal de recessão na economia americana. A gente falava com alguns economistas há um tempo atrás, alguns esperavam que, por conta do juro elevado, por conta de outras questões ainda oriundas da pandemia, os Estados Unidos pudessem entrar em recessão. Não aconteceu. O que aconteceu foi uma desaceleração do crescimento, mas ainda assim a economia continua pujante, a economia ainda continua crescendo, gerando muito emprego, gerando ainda inflação, que é um ponto que eu já vou comentar à frente, tá? A economia continua ainda em um crescimento a todo vapor. Tá? A gente pode ver por este gráfico, né? Esse gráfico aqui é o gráfico que a gente chama o gráfico de PMI, que é um gráfico que mostra a sensibilidade, né, das indústrias, indústria de setor industrial e o setor de serviços. Acima de 50 quer dizer que a economia está crescendo. Quando a gente olha o setor de serviços, que representa 70% da economia americana, a gente vê que o setor de serviços está acima de 50 pontos, né? Ou seja, está crescendo. Abaixo de 50 quer dizer que a economia está retraindo um pouco. Então, o que a gente tem nos Estados Unidos? Setor de serviços crescendo, setor industrial quase no 0 a 0. Tá? Então, o setor de serviços, como ele é bem mais relevante, ele acaba puxando a economia bastante ali para cima. Tá? Quando a gente olha o mercado de trabalho continua resiliente, continua criando vagas a todo vapor, vagas acima do esperado. Né? Eu sempre comento isso, né? O mercado americano, do jeito que ele está posicionado hoje, em um cenário natural, é para criar 200 mil novas vagas por mês. 150 a 200 mil novas vagas por mês. Hoje eles estão criando próximo de 300 mil, né, 250 a 300 mil novas vagas por mês.
Tá? Então, está acima até do esperado para a economia norte-americana. Tá? Em outubro, tivemos aqui um outlier, né, fora da curva, foi muito por conta do furacão, né, do furacão que teve por lá, de algumas greves, acaba impactando sazonalmente ali o dado, mas quando a gente olha uma média, a média ainda é de uma geração de emprego forte, 300 mil novas vagas de empregos por mês, é quase 50% acima do normal para a economia norte-americana. Logo, isso gera o quê? Pressão salarial. A gente comenta sempre, né? Um mercado natural nos Estados Unidos, a pressão salarial ela fica por volta de 2 a 2,5%, né? O crescimento real de salários. Quando a economia está pungente, crescendo fortemente, né, os salários começam a crescer numa taxa maior também, né? Você tem menos trabalhadores desempregados, né? Os trabalhadores que estão empregados para trocar de emprego, eles acabam pedindo um salário maior e acaba pressionando ali, de certa forma, a inflação. Então, hoje, o crescimento salarial médio nos Estados Unidos está por volta de 4, 4,5%, quase o dobro da média histórica, que é por volta de 2,5% a 3%. Então, isso gera pressão de inflação. Quando a gente olha a inflação, por sua vez, a gente vê uma inflação também acima da média esperada pelo Fed. O Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, né? Ele espera que a inflação gire em torno de 2%. Hoje a inflação está em quase 3%. Né? Então, está também quase 50% acima do centro da meta. Né? Mais inflação gera um pouco mais de juros, né? Quando a gente pensa assim, qual que é o papel do Banco Central? O papel do Banco Central em todos os países, todos os bancos centrais, ele basicamente tem uma função, uma única função, né? Controlar a inflação. Tá? Então, para ele controlar a inflação, uma das medidas que ele toma é elevar juros. E aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, eu já vou mostrar. Mas nos Estados Unidos é o seguinte, né? Para controlar essa inflação que está um pouco acima da meta, o Banco Central ele tem que ou elevar juros, ou se o juro já estiver elevado, ele mantém o juro neste patamar elevado. Né? É o que está acontecendo por lá, né? Quando a gente olha a taxa básica de juro americana, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele até cortou algumas vezes o juro ao longo do ano passado, tá? Ele cortou o juro em dezembro, provavelmente ele vai cortar o juro em 2025, só que ele vai cortar muito menos do que o esperado anteriormente. Para 2025, era esperado que o Fed fosse cortar o juro 5 vezes no ano, 4 a 5 vezes no ano. No momento, né, a expectativa mais otimista espera que o Fed vai cortar somente 2 vezes no ano. Por quê? Porque ele não pode cortar muito o juro, justamente para ele segurar a inflação, né? Porque a inflação ali na ponta, nos últimos dados, né, voltando aqui no gráfico, ela deu uma leve acelerada. Então, por conta disso, o Fed provavelmente vai ter que parar de cortar juros mais cedo. Então, ele mantém um juro mais elevado por um tempo maior. Né? Quando a gente olha a curva também se comportou da mesma forma. Né? A curva estava caindo, ou seja, os juros estavam precificando uma queda maior. Tá? Quando o Trump foi eleito, ali próximo de outubro de 2024, novembro, olha o que aconteceu com os juros. Por quê? Porque o mercado já foi precificando este novo pacote Trump, um pacote de mais protecionismo, que vai gerar mais inflação, que vai acarretar em juros um pouco maiores. Então o mercado já se reposiciona e por conta disso os juros eles acabaram, né, precificando ali um patamar um pouco mais elevado do que anteriormente. Tá? Quando a gente olha a Europa está numa situação relativamente boa até. A Europa surpreendeu também na questão do crescimento. A Europa continua apresentando um crescimento até que razoável para a economia, para o estágio de desenvolvimento econômico da Europa, ela está crescendo até que razoavelmente bem. Tá? Quando a gente olha o setor de serviços está acima de 50 pontos. Lembre-se que acima de 50 pontos é crescimento. Então a Europa está crescendo, o setor de serviços também é o mais relevante. Por outro lado, está perdendo espaço um pouco na indústria. Né? A indústria está, de certa forma, recuando um pouco. Como o setor de serviços é mais representativo, no geral, né, na média, a Europa continua apresentando um crescimento interessante
dado, né, todo o contexto de já tem muito pouco espaço para crescer, já tem uma infraestrutura muito avançada, então você não tem como expandir a infraestrutura, então você também reduz um pouco o crescimento. Mesmo assim, vem crescendo, né, com algumas questões, tecnologia, isso ajuda ali o crescimento da Europa. Tá? Por outro lado, né, a inflação também continua um pouquinho acima da meta do Banco Central Europeu, tá? Um pouquinho acima. Por outro lado, né, o Banco Central Europeu ele continuou cortando juro, né? Então cortou juro, inclusive até mais rápido do que o Fed, do que o Banco Central dos Estados Unidos, tá? Mesmo assim, a gente viu o mesmo movimento, né? Claro que em menor magnitude, mas também vimos um movimento de juro um pouco mais elevado aqui em Europa, tá? Principalmente ali depois de novembro, dezembro, tá? Por quê? Por que isso acontece? Mesmo a Europa estando cortando juros, tá? Os Estados Unidos vai manter um patamar de juro mais elevado. Isso acaba puxando todo mundo, inclusive a Europa, inclusive o Brasil. Já vou comentar de Brasil, tá? Por conta disso, a gente tem um nível de juro mais elevado também na Europa, tá? Outro ponto, né? Quando a gente olha a relação euro-dólar, lembra que eu comentei que o dólar, a tendência é se valorizar com essas medidas de Trump, ou seja, o euro tende também a desvalorizar. E é o que esse gráfico mostra, né? Esse gráfico mostra a desvalorização do euro frente ao dólar depois da eleição de Trump. Então, o euro valia, na verdade, ao contrário, né? O dólar valia 1,10 centavos de euro, agora vale mais ou menos 1,05. Então, o euro perdeu valor, o dólar ganhou valor nesta relação, por conta dessas medidas que o Trump provavelmente vai tentar implementar ao longo do governo. Tá? Então, resumindo, o cenário global é isso, né? A gente tem uma expectativa muito grande para o que vai ser Trump, tem uns pontos positivos, tem uns pontos de atenção que a gente precisa avaliar, tá? Mas, de certa forma, resumindo tudo que foi dito, é esperado, sim, mais volatilidade neste ano, porque é o perfil do Trump, de ser mais comunicativo, de ser mais temperamental. Por outro lado, ele pode, né, na visão dos americanos, ele pode melhorar algumas coisas. Na visão do mundo, ele pode, né, dificultar algumas coisas também. Depende do seu ponto de vista. Mas, basicamente, é isso, tá? Para o Brasil, o principal impacto deste novo governo Trump, né, se eu pudesse resumir, é basicamente um dólar, né, mais forte, então um real mais desvalorizado e um juro mais elevado que, querendo ou não, vai forçar a nossa Selic a ficar num patamar um pouco mais elevado do que era esperado anteriormente, tá? Eu vou passar o QR Code novamente aqui para vocês e já vou entrar em Brasil. Passando aqui para o Brasil, né, a gente tem uns pontos. O que esperar para 2025? Então, o primeiro ponto é: o risco fiscal continuará em pauta? 2024 foi o ano que se discutiu o risco fiscal. Por quê? Porque o governo ele prometeu resolver o déficit fiscal, prometeu zerar o déficit, só que chegou no final do ano, o governo acabou se complicando um pouco. Ele passou uma mensagem, mas acabou entregando outra mensagem. Isso gerou uma crise de confiança muito grande. A crise de confiança que gerou no governo foi até maior do que o real problema. Tá? Resumindo, o que a gente poderia falar de Brasil é o seguinte: a gente tem um problema fiscal, sim, é um problema fiscal relevante, tá? Só que o governo, na forma de comunicação, ele criou um problema muito maior do que até existe o problema, tá? Por quê? Porque ele perdeu a confiança. Ele falou que ia fazer algo, 3 meses depois ele falou: olha, não vou conseguir fazer isso que eu prometi. O mercado derreteu, o mercado perdeu totalmente a confiança no que o governo tinha dito. Isso é muito grave, isso é muito complicado, né, para se conduzir ao longo do tempo, né? Porque uma vez você perdendo a confiança, para você recuperar, né, você tem que fazer mais do que você deveria também para recuperar essa confiança.
né? Então é o que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? Temos um problema fiscal, sim, mas o principal erro aqui, o principal problema que gerou esse estresse, que gerou essa Selic mais elevada, foi justamente esse erro de comunicação. Prometeu muito, entregou pouco. Tá? E isso num curto espaço de tempo. Tá? Outro ponto, tá? O governo irá anunciar novos cortes de gasto. O governo anunciou em novembro um pacote de corte de gastos, de certa forma decepcionou o mercado. Quando o mercado colocou esse pacote de cortes na conta, a conta não fechava. Então é esperado, pelo menos o mercado gostaria que o governo apresentasse novos cortes de gastos, né? Ou aumento de receita, né, ou corte de gasto. O mais eficiente seria cortar gasto. Tá? Mas caso ele não consiga cortar gasto, dado que a nossa economia ela é muito indexada, tem muito gasto obrigatório, o governo pode partir para a solução de aumentar a receita, ou seja, levar tributos, né, ou melhorar a eficiência de arrecadação de tributos. Então, alguma coisa tem, ou ele corta ou ele aumenta a receita. Um dos dois tem que ser feito. O mercado espera que ele faça isso ao longo de 2025. Tá? Por conta disso, a gente já vê, eu vou mostrar um gráfico, que a inflação sim está acelerando. A inflação hoje atingiu um patamar, né, acima, quase o dobro da banda, né, da banda central que o Banco Central persegue. Então a inflação de fato vem acelerando. É um ponto de preocupação. E outro ponto é o seguinte: quando a inflação acelera, ela acaba comendo uma parte do crescimento. Tá? Esse crescimento que acontece em tempos de inflação, parte dele é justamente por conta da inflação, né? Então acaba poluindo um pouco o crescimento. Tá? Então, um ponto de atenção, esse crescimento pode ser não tão sustentável assim nos próximos anos por conta de uma inflação mais acelerada. Tá? Qual que será a trajetória da Selic? Aqui já adiantando, tá? A Selic este ano provavelmente vai superar os 15%. Tá? A expectativa base de mercado hoje é por volta de 15,5%. Tá? Hoje esse é o que o mercado espera ali no consenso, que a Selic atinja próximo de 15,5%. Tá? Aí é que eu vou relembrar. No começo do ano passado, o mercado esperava que a Selic atingisse próximo de 8%. Por que mudou tanto em um período tão curto de tempo? Justamente por conta desta comunicação um pouco desajeitada do governo, né, em relação a prometer e não cumprir. Tá? E o mercado revisou as expectativas e provavelmente a Selic vai bater próximo de 15,5%, mais ou menos nessa faixa, tá? Ao longo de 2025. Tá? E outro ponto, qual que é a melhor estratégia de investimento? Essa aqui eu vou guardar para o final, tá? Eu vou mostrar nos gráficos, o Diego vai comentar o que ele vem fazendo na carteira da GEPSA Prévio, que estamos movimentando, tá, entre as estratégias de investimentos, mas eu gostaria de adiantar que tem muita estratégia boa, né? Dado este cenário mais conturbado, começa a surgir muita oportunidade interessante de investimento, tanto em título público, quanto em título privado, quanto em bolsa, investimento no exterior. Então, você tem uma piora no ano passado, logo você cria uma janela boa, né, de investimento. Claro que sempre diversificado, sempre com cautela, sempre fazendo movimentos táticos, tá? Movimentos pensando no longo prazo, tá? Se você fizesse esse balanço, você consegue entregar uma carteira, entregar um retorno no longo prazo muito superior ao mercado, muito superior, né, a qualquer eleição, qualquer questão, qualquer conflito que possa impactar o curto prazo. Tá? Entrando aqui nos gráficos, né, eu comentei da dívida. Olha o que o governo criou, né? Hoje a dívida PIB do Brasil está próximo de 80%, ou seja, né, o país tem R$ 80 de dívida e tem um PIB de R$ 100. Então você tem uma relação ali de 80 a 100. É mais ou menos assim, o governo ele tem de patrimônio 100 e gasta 80, deve 80 para o banco. Tá? Se o governo não fizer nada, olha o que acontece com a dívida. Se ao longo de 2025, 2026, o governo não anunciar nenhuma medida de corte de gasto, não anunciar nenhuma medida de aumento de imposto, que seria aumento da receita do governo, a dívida vai atingir quase 100%, quase não, né? 102% daqui a 5 anos. Né? 2030, a gente teremos uma dívida superior ao PIB.
Então, esta é a necessidade de fazer algum ajuste fiscal mais rápido possível, cortar gastos, ou melhorar a arrecadação, ou aumentar imposto. O governo precisa fazer algo, porque senão a dívida acelera, né? Senão a dívida vai passar de 100%. A dívida passando de 100% é um ponto que começa a preocupar, né? O mercado começa a ficar de olho. O mercado já precificou, né? O mercado ele se antecipa muito, né? Então ele já está estressado a ponto de precificar que o governo vai atingir uma dívida PIB próxima de 102%. Cabe ao governo falar, olha, eu vou fazer um ajuste aqui e esse negócio não vai crescer nessa magnitude, vai atingir daqui 2030 próximo de 85%, 88%. Aí o mercado acaba recuperando, mas precisa de alguma medida ser anunciada. Tá? Olhando a atividade. A atividade, a gente vê ainda o mercado precificando uma atividade próximo de 2%, mas quando a gente olha 2026, o mercado já começa a penalizar. Né? Pouco ainda, mas já começa a penalizar. Isso aqui são as expectativas de mercado. Né? Próximo de 1,90, 1,80, então o mercado já começa a reduzir o PIB futuro, né? O PIB potencial futuro por conta dessa questão fiscal. Tá? Inflação é a mesma coisa, né? Olha como a inflação acelerou, principalmente em relação às expectativas. Inflação de 2025, o mercado está esperando quase 5%, sendo que a meta é 3%. Olha o descasamento. Lembra que eu comentei que o Fed precisa manter um juro mais elevado para controlar a inflação? Aqui no Brasil é a mesma relação. O Banco Central precisa manter a Selic mais elevada para trazer este número para cá. Né? O papel do Banco Central, o único papel do Banco Central, é trazer a inflação para a meta. Tá? Então, para isso, ele usa juro para trazer a inflação para a meta. Se a inflação descolou bastante da meta, vamos esperar juros mais elevados. Por isso, essa Selic próximo de 15, 15,5% para 2025. Tá? Olhando os títulos públicos. Os títulos públicos, ele é uma proxy muito boa da relação do risco país, da saúde financeira do país. Quanto maior esta taxa, né, quer dizer que piorou a saúde do país, né, a saúde econômico-financeira. Quanto menor essa taxa, quer dizer que melhorou a saúde econômico-financeira do país. Tá? Então, o que a gente pode ver é que esse juro atingiu um patamar muito elevado, acima de 15,5%. Né? E, por outro lado, né, sempre tem o ponto positivo da história, é que eu tenho uma oportunidade gigantesca de alocar em um título público a uma taxa exorbitante. Né? Então você tem, por um lado, deteriorou, né, teve um resultado negativo, o mercado foi prejudicado, por outro lado, eu tenho uma janela gigantesca de oportunidade para aproveitar estes exageros de mercado de curto prazo para comprar títulos descontados com taxas excelentes. Tá? O dólar, mesma coisa, né? O dólar estressou. O dólar é uma medida que ele é muito sensível ao quanto o país está saudável ou não. E ainda teve a questão do Trump, né? Da eleição do Trump, que querendo ou não, ele puxa essa valorização do dólar do lado da economia americana. E ainda teve o real, que desvalorizou por si só, então você teve um real batendo ali quase 6,30, hoje está mais por volta de 6, mas a expectativa é essa, que o real fique mais próximo de 6 mesmo daqui para frente, tá? Por conta de todas essas incertezas no mundo, de toda essa questão fiscal no Brasil. Então, esperamos um real um pouco mais desvalorizado ao longo dos próximos anos. Tá? E a Bolsa, né? A Bolsa é uma história que vem se repetindo a história negativa da Bolsa. Então, volatilidade muito elevada, acima da média histórica, tá? E os ativos não estão precificando o crescimento do país. O país está crescendo. A gente pode falar que temos um risco fiscal, o juro está elevado, temos um pouco de inflação, mas o país está crescendo. Mas a bolsa ela não está conseguindo precificar este crescimento. Por quê? Tem alguns fatores. Tá? Um dos principais fatores é o medo do investidor em alocar no ativo. Tá? O ativo está barato, tá? E muito mais barato, inclusive, até do que o título público que eu mostrei. Tá? Só que o investidor ele acaba ficando um pouco com medo. Olha, a volatilidade está muito elevada, tem muita incerteza no mercado, eu tenho um prazo de investimento curto, então o investidor acaba ficando de fora da bolsa e acaba não pegando,
né, esta valorização. A bolsa acaba sendo prejudicada por conta de todas essas questões externas. Se a gente olhar, de fato, o valuation das empresas, o quanto as empresas valem, a bolsa está muito barata. Tem espaço, tem muita oportunidade para alocar. Tá? Mas todo este ambiente de incerteza, todo este ambiente fiscal, de juro elevado, acaba trazendo um pouco de medo para este mercado. Por isso que a bolsa continua neste patamar de lado, né? Desde 2020 a bolsa não sai desse range, tá? Então por isso que esse investimento acaba sendo preterido em alguns momentos, mas é uma janela de oportunidade excelente, continua. Se você tem um horizonte de longo prazo, faz muito sentido ter uma alocação. Pode ser uma alocação pequena, pode ser uma alocação média, mas faz muito sentido ter uma alocação em bolsa, porque esse ativo está muito barato e tem um potencial muito grande no longo prazo, desde que você tenha todo este horizonte para percorrer. Tá? Basicamente isso de cenário, passei bem rapidamente aqui para vocês. Tá? Temos algumas oportunidades, temos alguns pontos de atenção em relação a cenário, é bom se atentar a isso. Tá? Aqui, como gestores, temos muito mais flexibilidade para fazer movimentos, para adaptar a carteira, inclusive boa parte das adaptações já foram realizadas, o Diego vai comentar mais um pouco, tá? Sempre são movimentos mais táticos, nunca a gente movimenta um percentual significativo da carteira, porque isso estaria sendo, colocaria em risco, né? Pensa que a carteira da Gebsa Prévia, a carteira de um fundo de pensão, ele é um negócio gigante, é um transatlântico, você tem que sempre fazer movimentos cautelosos, e é isso que a gente faz aqui, tá? Para a sua definição de perfil, qual que é o melhor perfil para escolher? Aqui a gente não tem dúvida, tá? Olha o prazo que você vai utilizar o recurso. Tá? Quanto maior o prazo que você tem para investir e utilizar o recurso, você pode ir para um perfil mais arrojado. Quanto menor o prazo, invista em perfis mais conservadores. Cenário é algo secundário. O principal na definição de perfil de investimento é você olhar o teu horizonte para a aposentadoria, que é o que vai te trazer maior retorno, que vai te trazer maior benefício no longo prazo. Até porque você tem um movimento por ano. Lembra que eu comentei que no ano passado as coisas mudaram da água para o vinho. Se você fez um movimento no ano passado, baseado no cenário do começo do ano, 3 meses depois, seu movimento já foi perdido, porque o cenário mudou. Então, por isso que a gente sempre reforça. Sempre tem uma visão no longo prazo, sempre tem uma visão olhando o teu horizonte de aposentadoria. Aí você toma a melhor decisão, por mais que você tenha volatilidade no percurso, no longo prazo, quando você for se aposentar, você tem ali um recurso, uma maximização do seu recurso no longo prazo. Acho que é isso da minha parte, vou passar a palavra para o Diego, ele vai entrar mais detalhe na carteira, tá? E a gente volta no final com as perguntas para vocês. Aqui, novamente, o QR Code. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje o objetivo é trazer um pouco mais de fundamento, um pouco mais de informação para vocês tomarem a decisão correta na hora de escolher o perfil. Lembrando que 2024 foi um ano bastante difícil em termos de investimento, a gente pode olhar aqui, nós vamos olhar quais foram o desempenho dos perfis de investimento, no qual a gente vai ver que, por exemplo, houve um destaque mais positivo para o super conservador em detrimento a performances mais negativas nos outros perfis, principalmente naqueles que têm maior assunção a risco. Aqui, lógico, lembrando que está o QR Code com as dúvidas, no final da apresentação eu e o Rony estaremos aqui disponíveis, mas é importante para vocês terem acessibilidade do que aconteceu em 2024. Bom, olhando para o desempenho do perfil, acho que o destaque foi, como eu falei, o super conservador, que teve um desempenho de 110% do CDI no ano, até acima do esperado, e o que gerou esse desempenho acima das expectativas? Primeiramente, porque o super conservador é um perfil que investe em ativos de baixo risco. Então, vamos lembrar o que faz o super conservador. Primeiro, ele investe 100% em renda fixa, e dentro da renda fixa, ele se limita a universos de ativos com baixo risco. Quais são esses ativos? São letras financeiras do Tesouro, as LFTs, que é aquele ativo do Tesouro que paga basicamente a Selic, é remunerado pela Selic, e alguns ativos de crédito, principalmente de grandes bancos,
bancos, vinculado aos bancos, e os ativos são aqueles que a gente está acostumado ali no dia a dia, CDBs de banco, letras financeiras, são aqueles ativos que normalmente está disponível ali para as pessoas físicas, e esses ativos bancários, assim como os ativos não bancários, que são as debêntures, que também compõem essa carteira, são ativos de baixo risco. Desculpa, teve um problema aqui na apresentação. Bom, esses ativos de baixo risco, assim como os bancários, os não bancários, as debêntures, também são limitadas a empresas de alta capacidade de pagamento. E esses ativos bancários e não bancários, num ambiente como foi 2024, onde as pessoas estavam com medo, como o Rony colocou, da bolsa de valores, eu estava com medo daqueles ativos de risco, as pessoas migraram em massa para esse tipo de investimento. E essa migração das pessoas faz com que a lei da oferta e a demanda faz com que os preços acabam ficando mais caros. Então, por exemplo, uma pessoa que comprava um CDB alguns meses atrás, alguns anos atrás, a 105% do CDI, hoje não consegue comprar mais, ela compra 102% do CDI, já não tem mais disponibilidade. E esse efeito dessa taxa, desse aumento da demanda faz com que os preços, quando a gente está falando em taxa, a taxa cai, mas há uma relação inversa com o preço. A alta do preço fez com que o superconservador se beneficiasse dessa corrida para esse tipo de ativo, onde os ativos ficaram mais caros, tinha mais demanda do que oferta. Então, isso fez com que esse perfil tivesse um desempenho até melhor do que o esperado. Já os demais perfis, quando a gente olha para o conservador, que ficou em 92% de CDI, o moderado com 32%, o agressivo com 9%, e o super agressivo até ficou negativo, refletiram a dinâmica do mercado para ativos de maior risco. E olhando aqui na tabelinha, na parte de baixo da tabela, a gente pode ver justamente isso, que o IMAB, por exemplo, o que é o IMAB? É o índice que reflete o desempenho dos títulos públicos indexados à inflação, ou seja, das famosas NTNBs. Você vê que as NTNBs, o título público ficou negativo, mas aí vocês vão perguntar, bom, mas renda fixa, título público pode ficar negativo? Pode, e foi justamente o que aconteceu. Então, esse tipo de ativo de renda fixa, ele não está no superconservador, mas ele está em todos os demais perfis. Então, essa renda fixa que tem uma perspectiva mais de longo prazo, que tem um pouco mais de prêmio, acaba ficando somente a esses outros perfis e teve um reflexo bastante negativo no ano de 2024. Fora isso, o impacto da bolsa, que caiu quase 10%, também foi bastante significativo nestes perfis. O que eu queria demonstrar ali para vocês é, por exemplo, a volatilidade, que é quanto você tem de risco em cada perfil. Você vê que o superconservador é bastante baixo, a gente está falando de uma volatilidade bem próxima ao que é o CDI, de menos de 1%, conservador também, moderado 2%, agressivo 3% e o super agressivo 4%. E quando a gente está falando ali quase 5%, o que a gente está falando é que quando a gente está comprando um perfil de maior risco, hoje, na Gebsa-Praia, você está tomando praticamente o mesmo nível de risco de um título público. Ou seja, a gente fez um trabalho ao longo do ano de redução de riscos que minimizou os impactos, mas ainda assim foi um mercado bastante difícil para praticamente todas as classes de investimento. Agora, olhando para 2025, qual que é a característica que vai assumir cada perfil? E acho que isso é super relevante para vocês tomarem a decisão daqui para frente. O super conservador não muda, fica exatamente com essa cara que ele tem hoje, que é 100% de renda fixa, totalmente direcionado em ativos de baixo risco. O conservador mantém também o perfil de ser 95% em renda fixa, mas tem 5% em multimercado, que foi uma classe que sofreu bastante ano passado, mas a gente enxerga que no longo prazo ela consegue agregar um pouco mais que a renda fixa. O moderado tem 15% em multimercado e 15% em renda variável, em ações, e o agressivo tem 25% em ações, 15% em multimercado e 60% em renda fixa. Eu destaquei o super agressivo aqui porque o super agressivo é um perfil que ele está fechado para vocês, tá? Ninguém vai conseguir tomar a decisão de alocar neste perfil neste momento, é uma decisão que a fundação está avaliando, está reavaliando esse perfil, mas só lembrando que ele era um perfil de 50% renda fixa, 35% bolsa e 15% multimercado. Então é importante que vocês tenham a ciência de que esse perfil ele não está disponível nesse momento para vocês alocarem. Seguindo adiante, a gente pode ver de forma mais clara, mais detalhada o que é cada um desses perfis. Então, por exemplo, quando a gente está falando do superconservador, lembra que eu falei que eram só ativos de baixo risco? Então, você vê que 100% dessa carteira
está nessa estratégia. No caso do conservador, que ele tem 95% em renda fixa, você vê que já é uma estratégia que se divide. Ela tem 30% numa renda fixa um pouquinho mais apimentada, que é aquela renda fixa, como eu falei, indexada à inflação ou pré-fixada, ativos de mais longo prazo, que apesar de ser renda fixa, oscila e que inclusive pode ficar negativo, como a gente viu que aconteceu em 2024. O moderado, a renda fixa do moderado, que é 70%, ela está meio a meio, ela é metade nessa renda fixa mais conservadora, metade nessa outra que tem uma expectativa de prêmio um pouquinho maior, e o agressivo a gente já vê que já é bem mais direcionado para essa renda fixa mais de longo prazo. Então eu usei muito o termo longo e curto prazo, porque é isso que tem que ajudar vocês a tomar a decisão em relação ao perfil. E outra coisa que a gente implementou a partir desse ano, que eu acho que foi super interessante para contribuir nessa tomada de decisão, é não só mostrar o quanto se objetiva em cada perfil, que é 100, 105, 110 e 115% do CDI, mas qual que é a faixa que esses perfis tendem a oscilar com 95% de confiança. Ou seja, a gente está falando que o super conservador tende a ficar entre 95% e 105% do CDI, dado o nível de oscilação dos ativos que compõem essa carteira. Acontece, às vezes, de fugir um pouquinho, que foi o ano passado. Pô, bateu 110, porque foi muito bem. Mas a expectativa é ficar entre 95 e 105. O conservador já tem uma característica de ficar entre 75% do CDI e 125. Então, o que se assume de risco dentro dele nessa renda fixa e nesse multimercado faz ele conseguir chegar a 125, mas também, por outro lado, a gente tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio, também faz com que ele possa ficar somente com 75% do CDI. O moderado pode ficar entre uma faixa de 35% a 175% do CDI, ou seja, ele pode buscar um retorno muito maior, mas também pode entregar um nível de retorno bem abaixo. E o agressivo pode ficar entre 15% e 200% do CDI. Então, você vê que a Bolsa, que é principalmente o ativo de maior risco, faz com que essa janela de variação seja cada hora maior. Quanto mais Bolsa você tem, se a Bolsa for bem, o perfil se destaca mais e vai muito além daquilo que é a expectativa, mas também se ela vai mal, isso pode derrubar e puxar esse perfil bastante para baixo. O que a gente faz é tomar níveis de riscos nesses perfis que determinam que pelo menos a cota não fique negativa, com 95% de confiança. Sempre vai existir os 5% que foge um pouco tanto para o lado para baixo como para cima, mas na maioria dos casos ela vai ficar neste patamar estabelecido. Acho que isso é muito bom para vocês ajudar na discussão, na tomada de decisão. Pô, será que eu tenho apetite para estar no moderado, que pode dar 35% de CDI? Isso ajuda vocês, além de todo o cenário que o Rony trouxe, também a escolher o perfil mais adequado. E lembrando que a GEPSAPREV tem uma carteira super diversificada. A gente está falando em mais de 70 fundos de investimentos diferentes. Quando a gente olha aqui o portfólio, as cores ajudam. Então, tudo que é fundo azul só entra no baixo risco, o que é fundo amarelo é renda fixa de médio risco, o que é laranja é multimercado, o que é vermelhinho é ações. Então, a gente vê que realmente a carteira tem um nível de diversificação que é a tese principal de investimento. Você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Tem um nível de diversificação bastante importante a nível de gestores de fundos. E quando a gente desce para baixo, a gente vê que também tem um nível de diversificação importante. Por exemplo, no mercado de ações, quando a gente olha, por exemplo, que a carteira tem no máximo 3%, quando a gente pega todos aqueles fundos de ações e olha a carteira deles, a gente está falando que hoje a maior exposição numa única ação é 3%, o que é bem distante, por exemplo, do índice Bovespa, que tem quase, somando Petrobras e Vale, quase 25% nessas duas ações. Então, a carteira é muito mais conservadora, muito mais olhando muito mais proteção de capital no lado das ações, e no lado de renda fixa também é uma diversificação importante. É claro que quando a gente está olhando toda, a renda fixa hoje representa mais de 80% da fundação, mas olhando a renda fixa de forma independente, a gente vê que 30% disso é título público, tem um risco mais expressivo em títulos públicos, mas existem risco também de contrapartes não públicas, né? Então, o Bradesco é a segunda maior com 2,30, seguido por BTG, Itaú e assim por diante. Mas notem que não são posições grandes, são posições pequenas em relação ao total, são percentuais bastante baixos. Então, o principal ponto é, entramos no ano 2025 com uma diversificação importante, que faz com que a gente não tome risco
riscos enquanto o GEB-SAPREV de forma específica em determinadas ações ou determinadas companhias ou determinados gestores, e isso faz com que mostre esse perfil mais de preservação de capital que deve ser uma entidade de previdência. Então, isso é muito diferente de gestão de pessoa física. A pessoa física geralmente escolhe 1 ou 2 casas ali para colocar todos os seus recursos, e aqui não, a gente mostra que isso tem que ser feito de forma bastante prudente, com uma diversificação bastante presente. Então, era isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, eu e o Rony, aqui está o QR Code mais uma vez com as dúvidas, e agradecer a todos a presença e nos colocarmos aqui sempre à disposição de vocês participantes. Perfeito, muito obrigada. Bom, temos bastante perguntas aqui. A primeira seria, quais os impactos do governo Trump para os perfis de investimento da GEBSA e como que fica o Brasil e o Trump agora em 2025? Olhando, acho que existe um certo pragmatismo com relação à questão de a tendência mais à esquerda ou à direita, isso é natural. Se a gente olhar para trás, a relação mais próxima do Brasil foi Bush com Lula lá atrás, o Trump com o Bolsonaro não mudou muito a relação, então existe um pragmatismo aqui em relação a isso. Eu acho que não vai ser nada tão significativo em relação a essa relação internacional. Por outro lado, as medidas que ele tomou, como o Rony colocou bem, as medidas que ele pode tomar fazendo a inflação ser mais alta, pode fazer o juros ser mais alto, e aí o Brasil pode sofrer um pouquinho na parte de ações, porque juros mais alto lá fora é juros mais alto aqui, e isso pode afetar um pouco mais alguns mercados, especialmente aqueles mercados que tendem a assumir um pouquinho mais de risco, como o de ações. Essa é basicamente a leitura, que o juros pode ficar mais alto por mais tempo. Tá certo. Próxima pergunta. A bolsa está de lado faz muito tempo. Faz sentido reduzir ou zerar esse tipo de investimento? Acho que isso vai muito de cada um, do momento de cada um. A perspectiva para a bolsa no curtíssimo prazo, ela não é óbvia, tá? Porque quando você olha para os juros elevados, ainda atrapalha ativos de risco, como a gente colocou. Mas quando a gente olha para os preços das companhias versus aquilo que ela entrega de lucratividade, a gente vê que é um bom momento, porque as empresas estão teoricamente muito mais baratas. O fato dela ter ficado de lado ao longo de todo esse tempo fez com que a inflação crescesse e, teoricamente, a ação ficasse mais barata em relação ao que era 2 anos atrás. Então, existe esse efeito, preço versus o tempo que você ficou parado nela. A gente fez, como fundação, reduzir um pouco a exposição em bolsa ao longo dos últimos períodos, tá? A gente fez esse movimento de forma mais macro dentro da carteira, mas você, participante, ao tomar a decisão em relação a mudar de perfil, acho que tem que estar muito alinhado ao seu horizonte de investimento. Se você está olhando muito longo prazo não tem problema estar posicionado em ativos de risco. Mas se você tem um horizonte mais curto para usar esse dinheiro, ter um benefício, aí sim, realmente tende a ser um movimento mais para renda fixa do que para renda variável. E as criptomoedas é um bom investimento? Temos criptomoedas em nossa carteira? Acho que criptomoedas a gente sempre tem que pensar como diversificação. Lembrando que criptomoeda tem uma volatilidade maior do que a da renda variável. Então, a gente está vivendo um boom de cripto, mas eles são ativos que são extremamente voláteis. Então, como conselho para vocês investidores, quer ter? Pode ter, mas sempre um percentual que seja condizente ali, pequeno, para não afetar o seu resultado. A gente não tem por uma questão regulatória, tá? A fundação, uma entidade de previdência complementar, não pode ter investimento em criptomoedas, tá? Então, por isso que a gente não tem. Mas como recomendação, acho que é sempre pensar em diversificação. Você quer ter cripto, é legal, mas tenha num nível que não afete a sua carteira como um todo. Com toda essa incerteza, especialmente no Brasil, a GEBSAPREV não deveria ter um pacote concentrado 100% em ativos americanos? A gente não pode ter 100%, a gente pode ter até 10% fora do Brasil, mas lembrando que esse ano foi muito bom para ativos lá fora, porque o dólar subiu, mas se a gente recapitular, 2 anos atrás, os investimentos internacionais caíram quase 40%, que foi 20% de desvalorização no dólar. Parece muito distante, mas a gente fechou 2023, ou seja, iniciou 2024 com o dólar a 4,86. Então, esse tipo de investimento traz uma descorrelação muito grande com a economia local. Então,
pode acontecer de lá fora dar um estresse e o mercado local é melhor. Então, assim, a gente tem um pouco de investimento exterior, sim, como eu mostrei, mas ele é pequeno e a legislação nem permite que a gente compre muito. Então, é um investimento que tem que ser feito com bastante parcimônia, justamente por ter essa dinâmica totalmente descasada com o mercado local. O dólar é uma variável muito incerta, então, geralmente, a gente prefere ficar fora dessa exposição cambial em determinados momentos de maior estresse. Qual o melhor perfil para 2025 para os participantes da GEPSAPREV que já estão aposentados? Sempre quando a gente está pensando em aposentado que está retirando o dinheiro, é sempre a melhor alternativa, ou aquele participante que depende da sua manutenção dos saldos em níveis elevados, sempre a melhor alternativa são perfis de menor risco, tá? Porque você tem que pensar que quando você está tirando o dinheiro desse perfil, a rentabilidade não é o principal diferencial em relação à evolução do seu patrimônio. A rentabilidade, você está tirando, então a rentabilidade pesa menos. Sempre o planejamento do quanto você vai tirar é o que vai fazer com que direcionar o comportamento do seu saldo ao longo do tempo. Você acredita nos índices de inflação divulgados pelo IBGE? Essa é uma questão que em alguns momentos a gente tem recebido, existe algum barulho efetivamente em algumas mídias sociais, mas os números do IBGE são bastante efetivos, existem vários, por exemplo, existem os índices da FGV, que também acabam sendo, da própria FIP também divulga, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, então os do IBGE mostram coerência com os demais índices, então eu não vejo nada que desabone os dados que o IBGE divulga. Qual a expectativa do CDI para 2025? Como o Rony colocou, a expectativa é que ele continue subindo até próximo de 15. Alguns analistas preveem alguma coisa abaixo, 14,75, 14,5, outros vão um pouco além, em torno de 15, 15,5, mas esse seria o patamar, a janela que a gente está discutindo, está analisando, entre 14,5 e 15,5. Para quem vai se aposentar daqui 7 anos, qual seria o perfil recomendado, conservador ou super conservador? Essa é uma questão que vai muito de quanto você acumulou de reserva ao longo do tempo, se você efetivamente, tem apetite para ter um pouquinho mais de volatilidade, mas os dois perfis são indicados, não teria um melhor, eu acho que vai muito da característica de cada um. Tem uma outra bem parecida. Para quem pretende se aposentar em 25 anos, ainda é interessante manter perfis agressivos ou seria melhor optar pelo perfil mais conservador visto o momento? Acho que vai muito de quanto você está inteirado com o mercado, qual que é a sua característica pessoal, mas sempre um investimento de mais longo prazo é mais interessante você buscar um retorno maior, porque o grande desafio do fundo de previdência é que as pessoas acumulam um valor suficiente para que cubra uma aposentadoria por mais tempo. Então, quando você está na fase de aplicação, na fase de investimento, você tende a ficar realmente em ativos que buscam um pouco mais de retorno para que você tenha, como você não vai utilizar, não vai mexer, você tem que buscar o maior saldo possível. E lembrando que a GEPSAPREV também oferece aos participantes o perfil ciclo de vida, no qual ele é colocado em cada perfil de acordo com a sua idade, com base numa tabela pré-estabelecida. Perfeito. Mais uma. Vocês não acham que o objetivo de vocês está muito baixo? Parece que seria mais fácil comprar renda fixa com CDI. Os objetivos de cada perfil são bastante alinhados ao que existe disponível no mercado. Lembrando que, quando você tem juros muito alto, você buscar 110 ou 115 do CDI é um valor bastante expressivo. Quando você tem juros muito baixo, vamos dizer assim, 110% de 15% é muito maior do que a gente está falando de 110% de 2%, que foi os juros em algum momento. Então, lá atrás, realmente, quando o juros estava 2, 3, 4, 5, a gente tinha uma perspectiva de meta em relação ao CDI mais agressivo, porque realmente era o que o participante exigia e era necessário realmente para fazer esse saldo crescer. Hoje, quando o juros está muito alto, esse nível em relação ao CDI ele é muito mais desafiador e, portanto, tem que ser algo que seja mais próximo da realidade. Por exemplo, se você buscar 140% CDI, você tem que colocar
50% na bolsa, que eu acho que não é condizente com o risco neste momento de se assumir agora. Então, está muito alinhado em relação ao cenário e à taxa de juros, essas metas atuais pré-estabelecidas. Perfeito. A alteração do perfil de investimento é possível dentro do ano corrente e uma única vez no ano, ou tem que esperar 12 meses desde a última alteração? A meta, ela pode ser, o perfil ela pode ser alterado uma única vez num horizonte de 12 meses, e a pessoa só pode fazer ela uma única vez no ano. Então, se ela optar por fazer nessa primeira janela, ela vai ter que aguardar 12 meses para fazer a segunda mudança. Certo. Não sei se ficou claro para o pessoal, tá? Mas de 2025, se vocês alterarem agora, somente 2026. E aí, se alterar, por exemplo, na última janela, em 2026, na primeira janela, seria possível alterar novamente. Então, no ano vigente, é possível alterar uma única vez. Tá certo? A próxima pergunta. Estruturado significa investimentos em coins? Não, estruturado significa investimento em multimercados. É que a legislação de previdência usa esse termo para designar os investimentos que não são em renda fixa ou renda variável. Então, multimercado, private equity, fundo imobiliário, acaba entrando nessa classe de estruturados, tá? São coisas que não são renda fixa ou renda variável. Perfeito. Super conservador seria 100% do CDI? Super conservador é 100% em ativos indexados ao CDI, a meta, sim. Claro que são ativos que tendem a buscar um pouquinho mais que isso, mas ele é um perfil bem direcionado com essa característica. Certo. Se a regularização permitisse, você investiria em criptomoedas como gestor da Gebsaprev? A gente sempre tem que pensar na diversificação. Eu acho que quando a gente está falando em cripto, a gente está falando em ativos que são mais voláteis que bolsa. Então, poderíamos sim investir, não acho que seria um impeditivo, mas seria em percentuais bastante baixos e bastante conservadores, aderente ao que é o perfil, ao investimento de uma pessoa que a gente está pensando em preservar o capital, em acumular o capital no momento da aposentadoria. Então, sim, faríamos um investimento, mas em níveis bastante prudentes. Perfeito. Com a criação de FTS de bitcoins nos Estados Unidos, tem a possibilidade de uma porcentagem de investimento nesse FTF para o perfil super agressivo? Não, a gente não pode investir. É contra a regulação para entidades de previdência complementar. Perfeito. Selic mais elevada beneficia algum investimento específico ou prejudica algum outro? Selic mais elevada beneficia investimentos em renda fixa de baixo risco e até de médio risco, quando ela não está mais com tendência de alta, ou seja, quando a gente já tem o preço pré-estabelecido, e prejudica investimentos de risco como a renda variável. Mas, a partir do momento que começa-se a pensar que ela vai cair, aí a renda variável começa a andar, a ter um bom desempenho nesse sentido. Perfeito. Muito obrigada, Rony e Diego. Para caso vocês tenham qualquer outra dúvida, peço por gentileza que entrem em contato conosco, tá? No atendimento@gebsaprev.com ou pelo nosso site também, gebsaprev.org.br, e aqui temos as nossas redes sociais. Então, eu convido a vocês a participarem também aqui da nossa página. Lá a gente comunica todas as nossas informações, e desde dicas, né, até alguns lembretes também. Então, muito obrigada a todos e tenham uma ótima tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.